Fala pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje eu estou aqui para mostrar qual foi o resultado daquela pesquisa que eu fiz com vocês. Vocês fizeram todo um trabalho ali de estudo para identificar as características dos meios de transporte. Então, só para você lembrar, eu apresentei aqui o transporte rodoviário e pedi para que vocês classificassem ele como sendo o mais lento ou o mais veloz, sempre em comparação com os outros meios de transporte. Então eu estou aqui não para falar qual é a resposta correta, mas para comentar um pouco mais sobre este assunto e mostrar para vocês qual foi o resultado aí das pessoas que responderam até agora, que foram 24 pessoas, a média dessas respostas. Então, começando aí pelo transporte rodoviário, a maioria marcou ele como sendo o segundo mais veloz, perdendo apenas, imagino eu, para o transporte aéreo. O ferroviário foi colocado como o terceiro mais veloz, o transporte hidroviário como o segundo mais lento e o transporte aéreo como o mais veloz de todos, e já o transporte dutoviário como o mais lento de todos. Isso está correto, pessoal, já que a velocidade média de transporte do duto é coisa de 6, 7 km por hora. O hidroviário, os navios eles viajam cerca de 30 km por hora, os trens podem viajar mais rápido que isso, os caminhões ainda mais rápido e o avião nem se fala, né, pessoal? Flexibilidade para levar diferentes tipos de cargas e para chegar em qualquer tipo de lugar. Sem dúvida nenhuma, o rodoviário ele é o que tem maior flexibilidade. Ele pode entregar a carga, inclusive, na porta da casa das pessoas. Todos os outros meios, eles têm mais dificuldade em relação a esse aspecto. O transporte ferroviário, a galera ficou entre 2 estrelinhas até 4 estrelinhas, sendo que a maioria colocou como 3, pensando que é necessário construir uma ferrovia. Então o trem ele fica preso ali, aquela ferrovia, ele não tem tanta flexibilidade, mas pode transportar diferentes tipos de carga, desde cargas líquidas até cargas como grãos, etc. O hidroviário ficou mais para a parte negativa da tabela, afinal de contas, o hidroviário precisa ter uma hidrovia, precisa de um meio natural para o seu transporte. Tem que ter um rio, tem que ter mar, lago. Então ele perde para o ferroviário nesse aspecto. Já que a ferrovia ela pode ser construída dentro de um continente sem necessidade de água nenhuma. O transporte aéreo, em termos de flexibilidade, ele ganhou 2, 3 ou 4 estrelas. A maioria colocou 4 estrelas, perdendo para o transporte rodoviário. Lembrando que os aviões eles podem pousar em qualquer cidade que tenha aeroportos. E os aeroportos, inclusive no Brasil, existem muitos aeroportos que não são nem pavimentados. O transporte de carga, dependendo do tamanho de avião, ele pode chegar em praticamente todos os lugares. E o dutoviário, ele tem uma flexibilidade menor, a partir do momento que ele for construído, ele vai ficar fixo ali naquele território, porém o duto ele pode passar em diferentes lugares, mas ele só vai transportar sempre um tipo de carga. Como eu disse, não tem uma resposta pronta, mas na minha ideia aqui, o duto ele é o pior em termos de flexibilidade, o rodoviário ele é o melhor, eu colocaria rodoviário, depois aéreo, depois ferroviário, depois hidroviário e por último o dutoviário, em termos de estrelinhas, tá? De 5 para 1 estrela. Na parte de relação capacidade de carga e consumo de combustível, o rodoviário, a maioria da galera colocou 2 estrelas ou 1 estrelinha, dizendo que ele consome muito combustível para transportar uma quantidade de carga pequena. O ferroviário, a maioria colocou como 3 estrelas, o hidroviário como 4 estrelas e o dutoviário como 5 estrelas. Eu concordo, porque o duto ele consome pouquíssimo combustível e ele vai carregar uma quantidade gigantesca de carga. Talvez eu ficaria em dúvida aqui, se estivesse fazendo a pesquisa, entre o duto e o hidroviário. O hidroviário é sensacional, tá? Então 5 estrelas ou para o dutoviário ou para o hidroviário, talvez 5 estrelas para o dutoviário e 4 para o hidroviário. 3 estrelas para o ferroviário, concordo. Rodoviário, 2 estrelas, porque o aéreo ele consome muito combustível, é uma coisa surreal. Legal, continuando. Custo de construção das rodovias, mais o custo de aquisição dos caminhões.
a maioria do pessoal colocou 4 estrelas, dizendo que é relativamente barato comparado aos outros transportes. O ferroviário, 3 estrelas. O hidroviário, 1 estrela, muito caro. Acho que pensaram por conta do preço dos navios, né? De repente. Os portos são caríssimos também para serem construídos. O aéreo ficou entre 1 e 2 estrelas, porque é muito caro também. Imagina o preço dos aviões e também o preço de construção de aeroportos. E o dutoviário ficou como o melhor, o mais baratinho. Olha, pessoal, em relação a isso, eu não posso dizer qual é a resposta correta, mas eu colocaria o aéreo como o menos estrelas e depois o hidroviário. Então a sequência ficaria do melhor para o pior, tá? Do mais barato para o mais caro. O dutoviário, o rodoviário, depois o ferroviário, depois o hidroviário e por último o aéreo. Tá? Também pode ter uma dúvida em relação ao rodoviário e o dutoviário, mas tudo isso, galera, é muito relativo, porque depende muito de que tipo de caminhão que a gente está falando, de que tipo de rodovia a gente está falando, que tipo de navio de carga ou avião que a gente está falando. Mas é uma média aí geral, não somos donos da verdade, mas todos pesquisaram para fazer este trabalho. Eu também fiz minhas pesquisas e estou aqui só dando o meu comentário. O transporte, agora falando sobre o custo de manutenção. Então, o custo que você tem para manter as rodovias, caminhões, custo médio do salário de todas as pessoas envolvidas no transporte. Então, foi colocado pela maioria como o transporte rodoviário sendo um dos mais caros de todos. Por isso que ele ganhou 1 estrelinha. O ferroviário sendo um dos mais baratos, em termos de manutenção. O hidroviário, aqui o meio termo. O aéreo como um dos mais caros também. E o dutoviário como um dos mais baratinhos. Olha, na minha opinião, eu penso que o transporte aéreo, ele sempre vai ser o mais caro, tá? Também em termos de manutenção. Você já pensou quantas pessoas estão envolvidas num transporte feito por avião? Aeroporto, controlador de tráfego aéreo, os pilotos, os comissários, as pessoas envolvidas na engenharia, os mecânicos da aviação. Então o salário dessas pessoas é muito elevado. E imagina também o custo de manutenção das aeronaves. Mas também concordo que o rodoviário seja assim, o número 1 ou 2 estrelinhas, porque precisa de muita gente para transportar pouca carga. Então, se você fizer uma comparação em relação à quantidade de carga transportada, o rodoviário ele realmente merece 1 estrela, 2 estrelas. Agora, na parte dos mais baratos, o ferroviário ele é muito barato mesmo, porque a partir do momento que as ferrovias estão construídas e os trens estão em funcionamento, o custo de manutenção ele é muito menor. Tá? Porque é um trem, é uma máquina para transportar às vezes 80, 100 vagões. E também o trilho de trem ele é muito resistente. Então a manutenção tem que ser dada, mas com nada que se compare, por exemplo, com a manutenção de rodovias. E o dutoviário, acho que colocaram como o mais baratinho aqui de todos, a manutenção. Porque sendo bem feito, gente, a manutenção vai ser muito pequena e realmente vai ser bem barato. Então o dutoviário ganha sem dúvidas nenhuma. Eu colocaria a sequência 5 estrelas do dutoviário para esse aspecto, tá? De manutenção. 4 estrelas para o ferroviário, 3 estrelas para o hidroviário, 2 estrelas para o rodoviário e 1 estrela para o aéreo. Lembrando sempre que esta é a minha visão, tá? Você pode fazer mais pesquisas e sempre tem que levar em consideração que existem diferentes tipos de transporte e meios dentro de cada um desses, né? Então, quando a gente está falando de transporte aéreo, por exemplo, não estamos levando nem em consideração helicópteros. Nós falamos apenas de avião de carga, um avião de carga médio. Finalmente, aqui a taxa de poluição, a quantidade de poluição emitida em relação à carga transportada. O rodoviário ganhou 2 estrelinhas aí, na medida que a galera fez. O ferroviário, 4 estrelas. O hidroviário, 1 estrela. Eu acho que a galera pensou muito em relação a desastres ambientais. Esse aqui eu não posso concordar, tá?
Lembrando que 1 estrela polui mais e 5 estrelas polui menos. O aéreo ficou aqui entre 3 e 4 estrelas. E o dutoviário ganhou 5 estrelas. Sem dúvida nenhuma, o dutoviário ele é o mais limpo em termos de emissão de poluentes em relação à quantidade de carga transportada. Em segundo lugar, ficaria o hidroviário. O hidroviário, o que acontece, pessoal? Então aqui eu acho que está errado, tá? Deveria ser 4 estrelas. Eu estou falando sobre a emissão de poluição do transporte hidroviário. Imagina que um navio vai emitir muita poluição, sem dúvida nenhuma. Mas a quantidade de carga que ele transporta e a força que ele precisa fazer a força é muito menor e a quantidade de carga é muito grande. Então o navio está ali boiando sobre o oceano. Então, ele vai transportar ali milhares e milhares de contêineres, consumindo combustível, mas muito menos, emitindo muito menos poluição e consumindo muito menos combustível quando comparado a outros meios de transporte. Então, o ferroviário, ele entra nessa linha também. Eu colocaria ele como o hidroviário como 4 estrelas. Então, o duto fica em primeiro, o melhor, 5 estrelas. O hidroviário, 4 estrelas. O ferroviário, com 3 estrelas. Tá? Aqui a galera até que acertou. Aí fica faltando o rodoviário e o aéreo. O aéreo vai ser pior, moçada. A quantidade de emissão de poluentes de um avião é muito grande em relação à quantidade de carga que ele transporta. Ele ganha na velocidade. Então o rodoviário ele não é bom nesse aspecto, porque também transporta pouca carga, os caminhões emitem muita poluição, mas ele ganha sim 2 estrelinhas, aqui está correto, e o aéreo 1 estrelinha só, porque ele emite muita poluição. Então, repetindo a sequência, caso você tenha perdido, fica do mais limpo para o mais poluente, tá? Dutoviário, hidroviário, ferroviário, rodoviário e aéreo, sendo que o aéreo é 1 estrela e o duto 5. Quais são as diferenças básicas entre o transporte multimodal e o intermodal? Dei um site aqui para vocês verem ali as diferenças, mas achei legal as respostas aqui de vocês. Ó. Está sem nome, então bacana, vamos ler alguma aqui aleatória. Essa aqui está bem completa. Ó. O que diferencia os dois tipos são os documentos necessários, os contratos e a responsabilidade entre os transportadores. No multimodal temos a emissão de um único documento. O operador do transporte é o único responsável por todo o trajeto da mercadoria. Já no transporte intermodal, ó, tem emissão de vários documentos. Cada vez que passa de um veículo para o outro tem que emitir um novo documento. E a responsabilidade ela é dividida entre as pessoas que fazem o transporte do começo ao fim da carga. Esquece o que está na tela, presta atenção aqui na minha voz, que eu vou explicar para vocês. Está correto aqui, eu só vou resumir. Intermodalidade. Eu vou transportar uma carga de um ponto ao outro. Então essa carga ela vai ser transportada um pouco de trem, um pouco de caminhão. Eu contrato uma empresa para fazer o transporte ferroviário e depois eu levo até um ponto. Deste outro ponto, para chegar no ponto final, eu contrato uma empresa que vai fazer o transporte rodoviário. Então são empresas diferentes, eu que cuido de levar de um ponto para o outro, fazer um contrato e levar deste outro ponto até o ponto final fazendo um outro contrato com uma outra empresa. São emitidos 2 documentos e eu fico preocupado 2 vezes. Já no multimodal, eu contrato uma empresa ou um serviço que vai levar do ponto inicial ao ponto final. E fica por conta desta empresa fazer todo o contrato. Eu vou fazer apenas um contrato com essa empresa. E essa outra empresa ela vai decidir quais transportes serão utilizados para que o transporte seja feito de maneira mais eficiente. Ou seja, em outras palavras, o transporte multimodal ele é mais interessante do que o intermodal. Então tem aqui a resposta de um monte de gente. Eu acho que vocês têm acesso, né, pessoal? Se não tiver acesso às respostas, deixa um comentário que eu vou ver se eu consigo mudar alguma coisa no relatório. E a última pergunta. É possível afirmar que existe o melhor meio de transporte? Não, não dá para afirmar que existe o melhor. Então a galera respondeu aqui, por exemplo, todos os meios de transporte possuem suas qualidades e defeitos.
Vamos ver. Mas há sim uma maneira de encontrar o melhor meio de transporte, que é a análise lógica das necessidades de cada local e cada tipo de carga. Desta forma, olha que legal essa resposta. Parabéns aí para quem respondeu. Pequenas cargas valiosas chegam com rapidez e segurança pelo transporte aéreo. Grandes cargas agrícolas, por exemplo, possuem grande aproveitamento pelo sistema ferroviário de locomoção. Cada país possui seu orçamento, objetivo, eu acrescento aqui as suas características físicas, e ambos devem ser analisados ao fazer investimentos na criação de meios de transporte. Se o país tem um extenso território, como a Rússia, o Brasil, o Canadá, é importante investir em uma boa malha ferroviária. Preste atenção aqui no que eu estou falando, galera. E se um país ele não tem, por exemplo, rios ou tem um território muito pequeno, imagina só, não que não tenha rios, mas imagina a situação da Bélgica ou da Holanda. Eles têm ali o litoral, mas é um país relativamente pequeno, então ali dentro do território vai ser o transporte rodoviário, um dos mais utilizados. Então tudo depende muito das características naturais do país e especialmente do tipo de carga a ser utilizado. Então não existe o melhor, e se tivesse que escolher e se a gente pudesse, escolheríamos o transporte multimodal, que na verdade estamos escolhendo o que cada transporte tem de melhor. Muito bom, pessoal. Eu quero parabenizar todos vocês que responderam este relatório e dizer que sim, eu fiquei muito satisfeito. Eu acho que o formato de aula deu super certo, tá? Essa aula aqui, para quem está chegando aí de paraquedas, não sabe nada do que está acontecendo, eu explicando esse monte de gráfico, ela foi dividida em 3 etapas. A primeira etapa foi um trabalho de leitura e elaboração de um resumo onde todos participaram, fazendo ali um resumo interativo, cada um digitava um pedaço, tá? Esse resumo ele está disponível aí nos nossos vídeos. Uma segunda etapa da aula foi feito um trabalho de pesquisa, onde cada um de vocês leu um relatório. Acho que eu tenho esse relatório para mostrar. Ó. Aqui eu deixei um relatório. E com base na leitura desse relatório, tá difícil de selecionar aqui. Vou pôr aqui na tela. Bom, enfim. Com base na leitura desse relatório, que eu deixei aqui no link para vocês, vocês leram e fizeram ali um estudo sobre as características de cada um dos meios de transporte. E, finalmente, eu estou fazendo aqui o fechamento da aula, lendo as respostas de vocês e comentando e acrescentando um pouco do meu conhecimento também. E a gente fez uma aula bastante interativa, muito legal, com a participação de vocês. Mostrando que o conhecimento, ele nem sempre precisa ser passado de uma pessoa para outra. Ele pode ser adquirido também, com base em nosso esforço. E mostrando um modo de aula híbrido, tá? Que eu acredito que vai ser o futuro. Uma aula que mistura participação do professor e dos alunos e também o uso de tecnologia como complemento às nossas aulas. Espero que vocês tenham gostado, porque eu fiquei muito feliz aqui participando dessa aula com vocês e nos vemos na próxima aula e no próximo assunto. Um abraço, tchau!